Deus, fala com as nossas vidas, Senhor, pois nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor amado, Pai querido, todos os momentos da nossa vida, Senhor. Oh, Jesus, é por isso que saímos da nossa casa, Senhor amado, para chegar até esta casa de oração, Senhor, para falar contigo mais de perto, Jesus, para ouvir a Tua palavra, Senhor amado, Pai querido. Oh, Deus poderoso, em Teu nome, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Oh, glória. Filho de Deus. Oh, glória. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Só ler um texto em Jó 19, 25. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Jó 19, 25. Jó 19, 25. Oh, Deus amado, aleluia, aleluia. Irmãos, acharam? Amém. Amém. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Só esse versículo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Por fim se levantará. A gente pode sentar. Aleluia, Jesus. A palavra que Deus me deu foi que toda vez que o inferno, que o homem, que Satanás se levanta para te jogar num poço, no fundo do poço, o Senhor, ele se levanta para te abençoar e para te dar a vitória. Aleluia, Deus. Então, quero começar falando da vida e da história de José. Diz que José, em Gênesis capítulo 37, 23, ele é lançado na cova por seus irmãos. Lançado num poço. Espírito de Deus, aleluia. Deus falava com ele em sonhos. E Deus deu um sonho para ele. E ele contou para os seus irmãos. E ao contar para os seus irmãos, eles decifraram o sonho da maneira que eles quiseram, que eles entenderam. E acharam que era aquilo mesmo que ia acontecer. E na verdade era mesmo. Nem mesmo José sabia interpretar 100% daquilo que ele tinha sonhado. E que Deus tinha falado com ele. Então, por ciúmes, e porque eles se achavam superiores, porque eles se achavam que deviam ser os primeiros, porque eles achavam que a vitória teria que chegar só para eles, e porque eles tinham inveja do seu irmão, porque ele era menor. E sendo ele menor, eles não deram valor algum a ele. Então, cada um de nós está aqui, o mundo, talvez até nossos irmãos, pessoas conhecidas, e aqueles que nos cercam, a sociedade pode não nos dar nenhum valor. Assim como os irmãos de José não deram valor nenhum para ele. Então diz que ele sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. Então eles se levantaram contra José para o lançar numa cova. Espírito Santo. O versículo, capítulo 37, versículo 23, fala isso. 23, olha, aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Então no versículo 23, eles lançam o seu irmão numa cova para morrer. Mas eles estavam ainda pensando no que fariam com ele para terminar com a história, com os sonhos e com as promessas de Deus na vida dele. Porque aquilo que Deus prometeu para ele ofendia os outros. Ofendia os seus outros irmãos que não acreditavam que ele pudesse receber aquilo que Deus tinha prometido. Quem sabe alguém não concorda, não entende e não aceita aquilo que Deus tem te prometido. E quando tu fala, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma promessa,
essas pessoas se iram contra ti e dizem, não pode, porque tu não merece, tu não está apta, tu não está no lugar certo, tu és o último e não o primeiro. Não acredito naquilo que Deus te prometeu, e ainda, além de não acreditar, ainda invejam e te odeiam e querem te matar. Mas não é o homem, é Satanás que coloca isso na mente daqueles que tentam te destruir e te colocar num poço. Eles querem te ver no fundo de um poço. Então, o que eles fizeram aqui foi colocar o seu irmão em um poço. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, no versículo 28, eles vendem José aos ismaelitas e por 20 ciclos de prata. Eu estava pesquisando, 20 ciclos de prata significam, hoje seriam R$1.300. Então eles venderam seu irmão menor, caçula, hoje venderiam por R$1.300. Para nós pode parecer até bastante dinheiro. Dá para fazer umas boas comprinhas no shopping, dá para tomar um sorvete. Mas era o irmão deles. Eu não venderia o meu pior irmão por apenas R$1.300, nem o meu inimigo. Eu ia pedir um pouquinho mais, pelo menos. E ainda diz que o mínimo que se vendia um escravo naquela época era 60 ciclos de prata. Então eles venderam pela terça parte do valor de um escravo. O mínimo que se dava por um escravo, o pior de todos os escravos, valia no mínimo 60 ciclos de prata. E eles venderam e valorizaram seu irmão a 20 ciclos de prata. Então eles estavam dizendo ali, tu não vale absolutamente nada, tu vale menos que um escravo, o teu valor é absolutamente nada. Eles estavam humilhando seu próprio irmão. Glória a Deus. Venderam por apenas 20 ciclos de prata, quando o pior de todos os escravos seria vendido por no mínimo 60. Então eles estavam ali dando um valor mínimo. Quem sabe o mundo, as pessoas aí fora, olham para essa obra, olham para a tua vida e te dão o valor mínimo. E dizem, dali não vale mais do que um escravo, vale bem menos do que isso. E o valor que eles davam para o seu irmão era esse. Então por isso venderam por tão pouco. Mas o valor que Deus te dá é diferente daquilo que o valor que o homem te dá, que o teu irmão te dá. O homem olha e te dá um valor e te julga. Ele olha de cima a baixo e diz, vale isso, vale aquilo, é assim, vai chegar até aqui, vai chegar até ali, não pode. Isso que Deus prometeu para ele não vai acontecer porque ele não pode. Eles analisam a tua vida e veem que para ti não dá. Então eles olham para um lugar, para uma pessoa, para a nossa vida e dizem, não, para esse aí não. Esse aí não tem condições. Esse aí do jeito que é não vai longe, não vai a lugar nenhum. Então vamos jogar ele numa cisterna, num buraco fundo que é o lugar dele, para que ele nunca mais fale, nem fale sobre isso. Glória a Deus. Mas ainda assim Deus estava cuidando de José. Então foi vendido como escravo. Então, e depois os ismaelitas levaram ele para o Egito. E lá ele foi vendido a Potifar. E mesmo vendido a Potifar, no versículo 36, no 36, ó, e os ismaelitas venderam-no no Egito a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu no mesmo tempo, e Judá, não entendo ali com isso, ele foi vendido, e Deus ainda abençoou ele em tudo que ele fazia naquele lugar. Foi vendido como escravo, foi escarnecido por seus irmãos, não deram valor nenhum para ele, e jogaram ele numa cisterna, e da cisterna venderam ele para os ismaelitas, e os ismaelitas também não quiseram ficar com ele, venderam para o Egito. E quando o Potifar viu que era baratinho, ele comprou, porque era muito atrativo o preço. E mesmo assim, naquela situação que ele estava vivendo, Deus começou a abençoar tudo na casa de Faraó. E Faraó viu que ele era alguém diferente. Parecia que tudo estava dando errado na vida de José. Primeiro seus irmãos o odiaram, o venderam, ele teve que ficar fora de casa e foi vendido como escravo e foi ser escravo de Faraó. Ele podia dizer que tudo na vida dele estava dando errado e que tudo que Deus deu para ele de sonhos, os sonhos que Deus deu para ele, estava dando tudo errado, pelo contrário do que ele sonhou. Ele sonhou que ia ser grande, que Deus ia levar ele, mas ele foi colocado num poço e do poço foi vendido como escravo. Mas ainda assim, como escravo, Deus o abençoou naquela situação. Às vezes a gente está numa situação muito ruim, mas não desanima porque Deus ainda está cuidando. Deus está te abençoando menos na situação
Mesmo na situação difícil que ele está vivendo, Deus está nos abençoando. E lá na frente ele tem uma vitória. E a hora que ele se levantar, então a vitória, aquele prometeu, vai vir. Deus maravilhoso. Depois de tudo isso, ele ainda foi abençoado. Então, pro 39, 13. Aí ele é acusado pela mulher de Potifar. Então, aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugiu para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Então, aqui, as lutas não deixaram de acontecer na vida de José. Ainda que ele fizesse tudo certo, ainda que ele estivesse servindo a Deus, tudo estava dando errado na vida dele. Mesmo quando parecia que as coisas iam melhorar, aconteceu isso, e essa mulher mentiu contra ele, e ele foi jogado numa prisão. Então José, que tinha promessa, que tinha a túnica do pai, que tinha sonhos de ser grande, ele foi descendo até chegar numa prisão. E na prisão Deus também abençoou ele. Só que quando tu estás descendo, mas está na direção de Deus, Deus continua te abençoando. Glória a Deus. O José foi descendo e parecia que tudo ia dar errado, mas era tudo um plano de Deus. As coisas que pareciam que estavam dando errado, ele foi parar na prisão. Glória a Deus. Ele podia dizer que a vida dele tinha sido um desastre, uma desgraça. Aleluia. Porque tudo que Deus prometeu, e agora ele estava numa prisão. Então Deus começou a abençoar ele na prisão. Deus de poder. E lá no capítulo 41, versículo 1, aí Deus dá um sonho para Faraó. Deus se levanta e começa a cumprir as promessas, grandes promessas que ele tinha. Ele cuidou em toda a situação. Ele cuidou no poço, ele cuidou para que não matassem ele, guardou a vida dele, cuidou na prisão, ele cuidou quando mentiram contra ele, também não deixou matar ele, porque várias vezes ele podia ter morrido. Ele podia ter morrido quando seus irmãos queriam matar ele, podia ter morrido quando o Faraó descobriu a mentira, era mentira, mas ele não tinha como provar. E Deus o livrou da morte, o livrou da cadeia, e agora Deus começa a abençoar. Então Deus, quando ele se levanta de verdade, diz: agora eu vou cumprir. Então lá no capítulo 41, 25, Deus revela o sonho, usa José para revelar esse sonho. E no 42, quando Deus se levanta e resolve dar a vitória completa para José, ele diz: e tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. Aleluia, Jesus. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Glória, glória Assim a Deus. o pôs sobre toda a terra do Egito. Deus poderoso. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Então agora Faraó está dizendo que vai colocar ele acima de tudo, acima até dele mesmo. Ele diz: somente eu vou ficar acima de ti, mas depois de mim tu és o maior. E além disso eu vou te dar o meu anel, que significa autoridade. Glória a Deus. Deus deu autoridade para ele sobre todo o Egito. Só não deu autoridade para ele matar o próprio Faraó, porque o resto ele poderia fazer. Então Faraó, quando Deus se levantou para cumprir as promessas, Deus colocou anel, Deus colocou roupa de linho fino, o Faraó fez ele andar pela cidade dizendo para o povo se ajoelhar diante dele. Então quando Deus se levantou, a promessa se cumpriu. E daí em diante, ele foi eleito, ele foi colocado como governador de todo aquele país. Então, quando Deus fez a promessa, quando Deus deu o sonho, ele passou por muitas tribulações, até que quando Deus levantou a seu favor, então colocaram ele como governador. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Meu Deus. Poderoso, Jesus. Até que o resto da história os irmãos conhecem. Depois os irmãos deles tiveram que reconhecer
que vieram até ele e nem conheciam ele, não sabiam mais quem ele era. Aleluia, Jesus. A história de Jeremias também. Glória a Deus, aleluia. Ó, bastante coisa que anotar. Jeremias, ele vai profetizar, vai dizer que aquela cidade ia ser invadida. Então o rei, ele não acredita naquilo que Jeremias falou, e ele disse para mandarem os principais os príncipes, disseram os príncipes ao rei: morra este homem, pois não busca a nossa paz senão o mal. Porque Jeremias, ele entregou uma profecia que aquele povo ia ser tomado. Eles eram para servir aos caldeus, se não me engano, porque se não servissem, aquele povo ia ser tomado, aquela cidade ia ser tomada, as mulheres iam ser tomadas, os filhos, e eles mesmos iam falar na cara dele que os que ele confiava enganaram a ele. Mas o rei Ezequias, não, Zedequias, ele não acreditou. Ele não acreditou e ele permitiu que jogassem, que os príncipes jogassem Jeremias no calabouço. Aleluia. No versículo 6, Jeremias é jogado no calabouço de Malquias. Espírito de Deus. E no poço só tinha lama, então ele se atolou. É assim que Satanás, é assim que o inimigo da tua alma quer te ver. Dentro de um poço atolado. Mas quando tu faz a vontade de Deus e está falando aquilo que Deus te manda falar, Deus aqui se responsabiliza. Então o homem se levantou para colocar Jeremias numa cisterna, num poço, porque ele falava a verdade, porque ele profetizou aquilo que Deus mandou. Mas quando Deus se levantou, Deus começou a abençoar e guardou também a vida dele. Diz que lançaram ele no poço. Então no versículo 7 diz que Deus começa a levantar alguém para ajudar a Jeremias, que Deus estava guardando ele. Então ele levanta Obed-Meleque para tirar Jeremias do poço. E Jeremias é tirado do poço e guardado no átrio da guarda, porque ele fica, Obed-Meleque vai lá e convence o rei que ele tem que tirar Jeremias daquele poço, porque lá ele vai morrer, por causa que há fome na cidade, porque ela está cercada. Então ele consegue tirar, eles amarram vários lençóis e roupas velhas e fazem uma corda e tiram Jeremias daquele poço. Então Deus aqui já começa a se levantar, mas não é o próprio Deus. Deus está levantando alguém para ajudar Jeremias, assim como Deus sempre nos levanta alguém para nos ajudar. Jeremias estava sozinho naquele poço, mas Deus não deixou ele sozinho. Deus tocou no coração de Obed-Meleque para ir até ele e tirar ele do poço. E assim Deus começou a levantar alguém para ajudar a Jeremias e para guardar a sua vida. E não permitiu dessa vez que ele morresse. Então Jeremias é tirado do poço e ele fica guardado. Aleluia. Às vezes a gente sai de um poço e fica numa situação de estar guardado, de estar esquecido, de estar parado. Mas Jeremias não estava parado de fazer a obra de Deus, ele estava guardado por Deus. Então às vezes a gente pensa que a gente está esquecido, que a gente está abandonado, que a gente está perdendo e que Deus não se lembra de nós. Mas a situação que Jeremias estava, ele estava sendo guardado, ele não estava sendo esquecido por Deus, mas estava sendo guardado por Deus. Parecia que tudo estava errado também na vida de Jeremias, mas era Deus que estava guardando ele. Aleluia, Deus. Pai de amor. Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, quando Jeremias, lá no versículo 18, Jeremias fala tudo que ele tinha. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Deus de amor. Disse Jeremias: não te entregarão, porque ele achava que se ele se entregasse, os judeus que estavam lá junto iam entregar ele à morte. Mas a palavra era para se entregar naquele momento. Ele não quis. Ele escondeu Jeremias, deixou ele que fosse guardado, porque era a vontade de Deus que Jeremias não morresse. Mas o rei não aceitou a palavra e pagou e sofreu as consequências.
Pai querido. Aleluia, Então, no Deus. capítulo 39, diz que a profecia se cumpre. Glória a Deus. Aleluia. Que o exército veio, tomou toda a cidade, e aquilo que Jeremias falou aconteceu. Mas Jeremias não ficou abandonado. Diz que o rei Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém e livra Jeremias. Então não vou me estender muito aqui explicar, Aleluia, porque Jesus, o rei, quando tomou a cidade, ele poderia matar todo mundo, e ele matou todos que ele quis matar. E ele arrancou os olhos de Zedequias e atou ele lá no lugar, não me lembro exatamente como foi, mas humilhou ele. E tudo aquilo que Jeremias falou aconteceu. E quem morreu não foi Jeremias, foi aqueles que não acreditaram nele, porque quando Deus se levantou para ajudar Jeremias, Deus guardou, Deus o livrou da morte, e Deus ainda falou, mas não se esqueceu de quem ajudou a Jeremias. E diz assim no versículo 15, ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, vai e fala ao Obed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, se cumprirão diante de ti naquele dia. E aí então, aquele que ajudou, que tirou Jeremias do poço, ele diz no versículo 17, a ti, porém, eu o livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes. Tu pode temer os homens, tu pode temer o que eles podem te fazer, mas quem está te guardando é Deus. Invadiram a cidade, mataram quem tiveram que matar, prenderam o rei, arrancaram seus olhos, mas Deus guardou Jeremias, e Deus ainda guardou a vida daquele que ajudou Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Ainda diz, porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Então, aqueles que confiaram em Deus, quando Deus se levantou, Deus cumpriu as promessas, cumpriu aquilo que Deus tinha mandado para eles falarem, Deus cumpriu. Então, também, na vida dos 3 jovens, eles foram lançados na fornalha, e quando os homens se levantaram, mandaram o rei, disseram que o rei deveria jogar eles na fornalha, porque eles não queriam adorar aqueles que todos estavam adorando. Quando tu não quer fazer o que os outros estão fazendo, aqueles que querem fazer o que todo mundo faz, aqueles que querem seguir a multidão, eles começam a falar para ti, por que só tu quer fazer diferente? Por que só tu quer ser diferente? Por que só tu não te ajoelha diante dessa estátua? Tu quer ser o mais santo, tu quer ser o melhor, tu quer ser o único diferente, por que isso? Eles não aceitam e ainda não querem que tu aceite. Aleluia. Não fazem, não querem que tu faça. Não gostam, não querem que tu goste. Eles querem se prostituir e querem te obrigar a te prostituir junto. Eles querem fazer o que não deve e querem que você faça junto com eles. Se você não faz, eles querem que você morra, eles querem te jogar numa fornalha. Eles querem te oprimir. Então, quando o homem olhou para eles e disse, vocês têm que ser igual a nós. Por que vocês querem ser diferente? Só vocês 3 vão ser diferentes? Glória a Deus. Eles disseram, então vamos falar com o rei. Olha, só aqueles ali querem ser diferentes, não querem se dobrar. Todo mundo já se dobrou, todo mundo já está fazendo o que o rei está mandando. Mas eles não querem aceitar. Então o que eu devo fazer? Deve jogar eles na fornalha, para ver se esse Deus vai se levantar, do jeito que eles estão de pé. Eles estão de pé, mas eu quero ver eles ficar de pé quando tu jogares no fogo. E quando eles foram jogados no fogo, diz que eles estavam de pé, mas não estavam sozinhos, porque alguém se levantou e andava junto com eles no meio da fornalha. E quem teve que se dobrar não foi os 3 jovens, foi o rei. E aquele povo todo, porque foi obrigado a entender e a engolir que Deus, quando se levanta, ninguém derruba os seus céus. Glória a Deus. Oh, Então, glória. a palavra é essa, a palavra é, quando Deus se levantar, ninguém vai te colocar no chão. E mesmo que tiverem te colocado numa cova, tiverem te colocado para baixo, que queiram te colocar lá no fundo do poço, chorando, num quarto escuro, ou numa situação de depressão, de não querer
mais viver, de não querer mais fazer nada nessa vida, de não ter mais nenhuma esperança de coisa nenhuma. Porque é assim que Satanás quer nos ver. Quer nos ver destruídos, sem esperança, sem alegria, sem vontade de viver. Quer nos ver num poço, atolado na lama, como estava Jeremias. Só que Jeremias, ele estava na lama, mas tinha um Deus no céu que se levantou por ele e tirou ele de lá. Guardou a vida dele e ainda a abençoou. E até quando o rei de outro país invadiu aquela cidade, Deus ainda guardou Jeremias, porque o próprio rei disse para guardar ele. E ainda mandou os seus soldados com ordem de guardar ele. E de tratar ele com todo jeito ainda. Se não tocasse nele. Daniel também ele esteve numa cova por causa da conduta dele, por orar e por não se dobrar. E jogaram ele na cova. Mas quando o homem se levantou para jogar ele na cova, também Deus se levantou. E quando Deus se levantou, ele foi lá e tocou no rei, para que alguém jejuasse e orasse Aleluia. pela vida de Daniel. E então o rei, que não tinha nada a ver com a situação, ele mesmo orou, ele não dormiu naquela noite, ele orou por Daniel. E quando Deus se levantou, quem teve que cair na cova e morrer foi aqueles que jogaram Daniel na cova. Aleluia, Jesus. Meu Pai. Tu és justo, tu és verdadeiro. Continua. Oh, Deus poderoso. Deus amado. Que Jesus, ele foi um dia conversar com uma mulher samaritana, e a história de Samaria é que muito antes daquela época, Samaria foi tomada e o rei levou só aquelas pessoas que eram mais importantes, aquelas que tinham valor, aqueles que ele achava que era importante para ele. Ele olhou e ele escolheu os que tinham mais valor e levou da cidade. E os pobres, aqueles que ele achou que não valia nada, ele deixou lá. Aqueles que eram problemáticos, que não eram bem vistos, que não tinham aparência, que não tinham aquilo que o rei, que agradava os olhos do rei, ele não levou. Então diz que também, depois daquilo, começou a largar pessoas lá de outros lugares, e imagino que essas pessoas também não eram. Que essas pessoas também não eram bem vistas, que as pessoas também não eram, que não tinham valor para ele, no caso. Então começou a se juntar naquele lugar pessoas de todo tipo, de todas as crenças, de todas as religiões, e ficou uma mistura. E toda essa mistura, depois eles começaram a se denominar de samaritanos. Aí que eles deram um nome para esse povo de samaritanos. Então diz que eles fizeram várias religiões, e porque o pecado estava muito grande, diz a história que Deus mandou os leões, e esses leões mataram algumas pessoas, e depois disso eles tiveram medo e quiseram se converter, mas da maneira deles. E daí eles pediram para o rei mandar um sacerdote para que ensinasse eles a palavra de Deus, a como servir a Deus, porque eles ficaram com medo. Só que esse sacerdote também era desviado, e ele era fariseu, e começou a ensinar do jeito dele, começou a ensinar um farisaísmo para aquele povo, e alguns também não aceitaram. E quando o povo que era judeu, que estava misturado ali, que tinha sobrado naquele lugar, que eram os excluídos, quando esse povo olhou para eles, também achou que eles ainda eram inferiores. Eles estavam tudo ali na mesma situação. Todos foram deixados ali porque não valiam nada. Mas os judeus ainda se achavam superior aos de Samaria e aos outros que estavam ali. E aí começou a ter uma guerra entre eles, e houve várias provocações, não vai dar tempo de ficar falando sobre cada uma delas. Glória a Deus. E no fim de tudo isso, se criou um ódio entre os dois povos, entre os judeus e entre os samaritanos, que agora se chamavam samaritanos. Aquele povo misturado, cheio de religiões, que não entendia nada de Deus, que estavam falando de Deus, que estavam tentando servir a Deus, mas eles não tinham entendimento nenhum. Então,
um dia Jesus vai nesse lugar, onde as pessoas eram desprezadas, abandonadas, que não tinham valor nenhum, Glória a Deus. que ninguém dava importância, e diz que aquela cidade era a cidade mais infeliz, de menos bem vista por qualquer um, e pelos judeus eles eram considerados nada, eles eram considerados como alguma coisa imunda. Então tinha um caminho para chegar a Jerusalém. Só que esse caminho, o caminho mais curto era pelo meio de Samaria. Indo por Samaria, o caminho era mais curto. Mas como tinha que se humilhar, os judeus não queriam se humilhar, eles não queriam pegar o caminho mais curto. O caminho da humilhação, ele é o caminho mais curto para chegar a Jerusalém, é o caminho mais curto para fazer a vontade de Deus, é o caminho mais curto para receber as bênçãos de Deus. Mas eles não queriam se humilhar, não queriam passar nem perto daquele povo, e não queriam nem ver o rosto daquele povo, porque eles eram imundos aos olhos deles. Então Jesus faz ao contrário. Aquele povo imundo, em vez de Jesus fazer a volta pelo caminho, já tinha um caminho certo para fugir de Samaria, para não ter que passar por lá, para não ter que se sujar os seus pés e nem sujar os seus olhos vendo aquele povo imundo. Então eles faziam o caminho mais longo, e Jesus escolheu o contrário. Ele foi aonde ninguém queria ir. Ele foi aonde estava somente uma mulher catando água para se sustentar, porque nem isso ela podia fazer junto com eles, porque eles excluíam ela, por ser de Samaria, por ser samaritana e ainda por ser mulher. Eles não buscavam água nem na hora que eles buscavam. Nesse poço os dois povos buscavam água, mas eles não queriam ser nem vistos perto de um samaritano. Que a coisa mais imunda que existia para eles era um samaritano. Então Jesus, ele faz o contrário, ele vai e ele pega o caminho mais curto e ele vai até o poço para falar com essa mulher. Quando ele pede água para ela, ela diz: por que tu pede água para mim? Primeiro que sou samaritana. Glória a Deus. E depois que sou mulher. Porque mulher, além de ser samaritana, que era um pouco mais inferior daquela terra, ela ainda era mulher. Então Jesus desceu até aquele poço. Foi no lugar imundo, que era imundo para o homem. Foi no lugar onde tinha somente uma mulher, mas ele foi lá para falar com ela. E aqui hoje tem pouca gente, tem poucos, mas Jesus, ele vem aqui para falar comigo, para falar contigo. E ele, na hora certa, ele vai se levantar para cumprir as promessas. Pode estar passando por tribulação, pode estar no poço, pode estar na fornalha, pode estar numa cisterna, pode estar debaixo dos olhos dos homens, pode estar dizendo que tu não vale nada, que tu não é nada, que tu não vai dar em nada, que esse lugar não vai dar em nada, que os samaritanos são inferiores e que eles não têm direito de adorar a Deus. E ela, quando pergunta para Deus, tem que adorar no monte ou em Jerusalém, Jesus disse: não, agora não precisa ir a monte, não precisa ir em Jerusalém, porque eu sou o próprio Deus que estou aqui e falo contigo. Maravilha, Jesus! E eu procuro, e o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é no monte, não é as coisas grandes, e também não é em Jerusalém. Não é o lugar, não é a aparência. Jesus não foi a Jerusalém, Jesus não subiu ao monte, Jesus foi no poço, foi falar com aquela mulher. E hoje ele vem aqui para falar comigo, com a tua vida, para dizer que a hora que ele se levantar, ele vai cumprir as promessas. Não importa o que o homem levante, não importa o que o homem fala para ti, não importa quem diga para ti que tu é pequeno, que tu não pode e que tu é inferior. Aquela mulher, ela não tinha nem o direito de adorar a Deus, porque eles achavam que era inferior e não podia chegar a Deus. Não podia chegar nem a eles, que dirá a Deus. Oh, Deus poderoso. Então, se alguém aqui acha que não pode chegar a Deus por causa de algum motivo, Jesus, ele rompeu todas as barreiras. Ele rompeu o ódio, ele rompeu as palavras malditas dos judeus, e ele rompeu todos os paradigmas que existiam naquela época, tudo aquilo que o homem colocou como empecilho para que tu chegasse até ele. Como aquela mulher não podia ir a Jerusalém e não podia nem ir a Jerusalém, e se ela subisse um monte não ia encontrar Jesus, então Jesus foi até ela. Aleluia, Jesus. Essa palavra que Deus me deu para entregar para a igreja. Glória a Deus. Essa Glória a Deus. oportunidade, em nome de Deus Deus. poderoso. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia, Jesus.
Oh, glória. Te coloca de pé. Deus, fala com as nossas vidas, Senhor, pois nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor amado, Pai querido, todos os momentos da nossa vida, Senhor. Oh, Jesus, é por isso que saímos da nossa casa, Senhor amado, para chegar até esta casa de oração, Senhor, para falar contigo mais de perto, Jesus, para ouvir a Tua palavra, Senhor amado, Pai querido. Oh,